Bom dia, meu irmão. E aí, meu irmão? Tudo jóia? Tudo bem? Jóia, e você? Tudo em paz? Aqui, agora foi. Foi? Foi. Achei que tinha dado uma travada aí. O meu parece estar normal, aí o teu parece estar travando, acho que aí aparece o contrário, né? Exatamente. Isso mostra, irmão, primeiramente, bom dia a todos, quem for chegando aí, 79º dia. Isso mostra, irmão, vou fazer uma analogia agora, quem sabe a gente leva para uma condução. Quem sabe não, a gente leva. Isso mostra que nós não enxergamos o mundo como ele é, né? Nós enxergamos o mundo como as nossas experiências, as nossas, né, tudo aquilo que a gente viveu, né? E aí a gente pode trazer para um exemplo, se pegar eu e você, viver uma mesma experiência, a gente vai ter aprendizados diferentes, né? E aí o convite já para esse início de manhã, da manhã, dentre esse pequeno exemplo, para onde a gente tem olhado? Porque em qualquer situação que estiver acontecendo, é o olhar sobre aquilo que mostra alguma coisa para nós. E aí, por isso que eu pergunto, né, me pergunto para mim, e aí, Cícero, para onde você está olhando? Porque em qualquer situação, seja uma situação boa, se eu estiver olhando ali para o olhar do medo, do, enfim, do desânimo, da falta de esperança. Então, por mais que a situação seja boa, mas eu não estou num olhar bom, eu não estou vivendo um momento, talvez interno, que proporcione um aprendizado bom, visto que a situação é boa. Na verdade, é por isso que a gente fala, né, que certo e errado é bem relativo, né? Porque o bom e o ruim também. Então, é um pensamento que veio agora pela manhã que casa com o que a gente faz aqui, né? Porque independente do que vai acontecer no dia, independente do que foi o dia anterior, é começar o dia sabe, com esse sentimento de que, poxa, obrigado, obrigado. Foi um dia corrido? Foi, mas eu venci um dia. Eu fui melhor do que ontem, né? Isso falando de ontem mesmo, né? No meu pensamento de ontem. Hoje é a oportunidade de falar novamente. Vou ser melhor que ontem, porque eu estou grato, eu estou presente. A minha visão, ela mostra esse olhar de esperança, de gratidão, de contentamento. Então, a visão que eu tenho do mundo não é como ele é, realmente, é como eu enxergo. E aí o convite é como que nós estamos olhando, né, para as oportunidades que surgem na nossa vida, independente se é boa ou se é ruim. Então, já começa o dia assim, já eu jogo a bola para você, meu irmão. Então, cara, você está falando de olhar as oportunidades, né? E entre o certo, errado, bem e o mal. Eu acho que é assim. Tem um filósofo americano que chama Waldo Emerson, alguma coisa assim. Ralph Waldo Emerson, alguma coisa. Um Ralph Waldo, Waldo, Ralph, Waldo, não sei, não vou lembrar agora. Ele diz assim que o homem é fruto daquilo que ele pensa o dia inteiro. Então, se você ficar pensando o dia inteiro nos problemas, nas dificuldades, nos obstáculos que você tem pela frente, cara, isso vai ser, vai refletir aquilo que você é. Se você abre o olho e você fica enxergando as oportunidades, fica enxergando as coisas, né, de uma outra maneira, mesmo às vezes oportunidade de aprender alguma coisa, oportunidade de fazer alguma coisa, oportunidade de construir um negócio, oportunidade de melhorar teu relacionamento, oportunidade de fazer uma amizade, enfim, oportunidade de viver um momento bom.
Então, você começa a mudar, né, a tua forma de pensar. Isso, ou a gente pode pensar que isso é um fruto, né, um resultado de uma maneira como nós pensamos. E a maneira como nós pensamos, nós vamos construindo durante a vida. Então, desde pequeno, nós vamos recebendo as influências, né, dos nossos pais, da nossa família, dos nossos amigos na escola, depois dos nossos amigos no trabalho, círculo de amizade, e isso tudo vai formando a nossa forma de pensar. Durante o caminho, né, existem pessoas que entendem que aquilo é o normal e acabam se habituando com aquilo. E existem pessoas que acendem uma lâmpadazinha assim na mente e fala, cara, isso não é o normal, isso não é para mim, eu não me conformo com isso, eu vou mudar totalmente. E essas pessoas que geralmente enxergam dessa forma, elas começam a ver as oportunidades que elas têm de mudar. A gente tem vários exemplos, né? Que você pode testemunhar muito isso, né? As oportunidades que você foi enxergando, aquilo que você foi construindo, a forma de pensar, a maneira diferente de pensar, e isso vai construindo aquilo que nós somos hoje, né? E claro, se hoje também nós enxergamos que a forma de ser não está boa, né? Não é a melhor, aí a gente pode mudar também, porque nada é eterno, nada é constante, nada digamos, é estático, né? Tá tudo em movimento, né? Tá tudo sempre se movimentando de alguma forma, desde o átomo, né? Que é a menor partícula, né? Que constitui qualquer coisa, até o universo, tá tudo em movimento, cara. Tá tudo se movimentando o tempo inteiro, não tem nada parado. E aí, cara, se hoje eu não estou satisfeito com uma determinada situação que eu vivo, eu tenho dois caminhos, né? Ou eu fico me lamentando, ou eu entendo que está errado e falo, não, vou mudar, vou fazer as coisas de uma forma diferente. E aí realmente eu consigo abrir o meu olhar para as oportunidades. Ao invés de ver os problemas, ao invés de ver as dificuldades, eu começo a enxergar as oportunidades e, consequentemente, os desafios que vêm. Né? Porque, assim, você tem a oportunidade de construir uma casa. Cara, você tem um desafio pela frente, que é você ter o projeto da casa, é você ter o material, é você saber construir, saber onde que você tem que reforçar mais, né? Onde você pode carregar mais, onde você não pode carregar tanto. Vem toda essa questão de esses desafios que você tem que enfrentar. E vai ter dia que vai estar chovendo, tu não vai conseguir fazer nada na tua casa, tu tem que simplesmente parar e esperar, e vai ter dia que você vai conseguir deslanchar o trabalho da melhor maneira possível, mas é tudo uma questão de entender. E aí entra a questão do bom e do mal. O fato de estar chovendo um dia e eu não conseguir fazer nada é bom ou é ruim? Né? Isso pode ser bom, pode ser mal. Cara, depende de como eu interpreto. Né? Eu posso pensar assim, não pode ser bom porque eu estou cansado, eu preciso rever alguma coisa, eu preciso buscar outro material, preciso fazer alguma coisa diferente. Então, isso é bom. Mas eu posso pensar também que isso é mal. É mal porque eu vou ficar parado, porque eu não vou fazer nada, porque vai atrasar meu cronograma. Então, o bom e o mal são conceitos que nós damos, né, para as coisas, né? Eu estou vivendo uma situação X. Essa situação é boa ou é má? Depende, né? Depende de como eu estou encarando ela. Porque o bom e o mal, na verdade, não existe. Se a gente partir para um princípio, né, aí eu vou filosofar um pouquinho, de que Deus criou tudo. E aí pegando primeira lei universal, né, do hermetismo, né, da tábua de esmeralda, que o todo é mente, né, e o universo é mental, né, e o todo está em tudo, o tudo está no todo, né. Então se a gente pensar assim, que Deus é tudo, cara, Deus é bom e Deus é mau. Ah, mas como assim Deus é bom e Deus é mau? Tem uma dualidade aí. Se não existisse o mal, o bom também não existiria. Para você ter o conceito do que é bom, você tem que ter o conceito do que é mal. Agora, cara, você acha que para Deus ele está preocupado se alguma coisa é boa ou se é mal? Simplesmente as coisas existem. E a interpretação de ser boa ou ser mal sou eu que dou na vida. Então quer dizer que o fato de eu ficar doente, isso aí pode ser bom? Pode ser. O fato de eu ficar doente ou passar por uma situação mais complicada, ou ter alguma perda, alguma coisa pode ser bom? Pode ser.
Isso pode te colocar no movimento, isso pode te colocar numa forma de pensar, de uma maneira de enxergar a vida diferente. Assim como pode ser mal, você pode simplesmente, como você falou, ficar reclamando, ficar simplesmente desanimado, né? Então, o bom e o mal depende de como nós encaramos. E aí é o tipo da coisa. Tem dia, a gente não acorda igual todo dia, né? Se eu reparar como eu acordei ontem, eu acordei de uma maneira, hoje eu acordei de outra, amanhã eu vou acordar de outra, anteontem eu acordei de outra maneira. Nós sempre estamos diferentes, né? E tem dia que a gente está mais desanimado, tem dia que a gente está mais para baixo. Será que não é o momento de eu parar um pouquinho e de eu olhar um pouco para dentro de mim? Eu dar uma olhada como é que está a minha conexão comigo mesmo, né? A minha conexão talvez com o que tem de mais sagrado em mim, né? Buscar essa conexão, cara, buscar esse entendimento, porque afinal de contas, cara, na correria do dia a dia, né? Hoje a gente já faz esse movimento no sentido de acordar e, sabe, separar um tempinho para agradecer, separar um tempinho, né, para poder levar o pensamento, para poder fazer uma oração, um agradecimento, buscar o contentamento na vida, nas coisas que estão cercando, porque, cara, viver é simples, né? Nós é que dificultamos as coisas. Mas, cara, e essa busca do sagrado que está dentro de mim? Né? Isso independe de qualquer religião, né? Depende de qualquer coisa. O ser humano em si, desde o princípio, né? Ele tem essa consciência de que existe algo sagrado, de que existe algo divino, algo maior. E a busca por isso, né? É que vai fazendo com que as pessoas se tornem melhor, porque a busca disso vai levar a gente a sentimentos melhores, a pensamentos Uhum. melhores, a ser pessoas melhores, a valorizar mais, né, os bons princípios, né? E às vezes a gente vê que as pessoas acabam esquecendo tudo isso, deixando isso de lado, por conta de alguma coisa relacionada a um desejo de ter alguma coisa, uma matéria, um poder, e vai deixando tudo isso de lado. E a gente no dia a dia, numa proporção menor, no intuito de querer proporcionar o sustento, o conforto para a família, de querer proporcionar as coisas, de querer realmente ficar uma situação melhor, a gente acaba deixando esquecendo um pouco essa conexão comigo e com o sagrado. E talvez esse dia que você acorde mais introspectivo, mais desanimado, realmente talvez seja o dia de você dar uma parada, desacelerar um pouquinho e falar, cara, deixa eu buscar essa conexão, deixa eu me conectar, porque talvez isso seja a minha alma, né? O meu espírito falando, pô, eu preciso buscar aquilo, eu preciso ir lá na fonte, pegar água fresca para poder seguir o meu caminho, né? Então, cara, eu acho que isso que você falou, da gente estar olhando as oportunidades, né? Cara, não tem bom, não tem mal, né? Vamos olhar as oportunidades. Cada dia que começa, tá cheio de oportunidades, né? Cada dia que começa, tá cheio de situações que nós vamos viver. Mas não adianta eu querer controlar, né, as situações, né? Existem situações que eu posso, devo controlar, mas existem situações que eu tenho que deixar a coisa fluir, e vamos deixar a coisa fluir, cara. Né? Vamos ver o lado, né, das oportunidades que vão surgir quando a gente deixa a coisa fluir, né? Ou seja, você pega um rio, você está descendo aquele rio, a correnteza está te levando e vão ter oportunidades ali, vão ter paisagens que você vai ver. Claro, né? Você pode dar de cara com uma cachoeira, você tem que tomar uma ação, mas você vai ter um monte de coisa, um monte de oportunidade ali e você tem a chance de aproveitar tudo, né, cara? É aproveitar a viagem, né? Aproveitar a jornada. Eu acho que é basicamente isso aí, cara. Boa. Você me fez, foi anotando algumas coisas aqui, de final assim me veio a reflexão, né, que durante o caminho que a gente faz caminhando, a gente encontra aquilo que a gente está atento, né? Então, a gente tem uns 3 dias aí que a gente acorda e tá uma neblina, né? Tá o céu cinza. Ontem à noite eu fui treinar e aí eu tô na praia, que tá acostumado ali no jardim, você olha e vê os prédios, não dava para ver os prédios. Não, Mas, não. cara, mas você via um cenário diferente, né? E, cara, eu achei aquilo legal. Achei aquilo legal de estar ali. Então, assim, o caminho se faz caminhando.
Agora, quando a gente começa a caminhar naquilo que a gente não valoriza, acho que às vezes começa a ser um pouquinho de peso, de obstáculo. Enfim, são as escolhas que a gente faz, porque tem várias coisas na vida que a gente sabe que tem que fazer e a gente coloca na cabeça, a gente enxerga que não é o momento de fazer, mas pelo simples fato de que você não está com vontade, mas você sabe que tem que fazer. E tem coisas que você não está com vontade, você não precisa fazer, mas você vai lá e faz. Aí você está olhando o externo, porque você não está com vontade de fazer aquilo, você não precisa fazer aquilo, mas alguma força maior fez com que você fizesse. Então, são pontos que a gente precisa realmente olhar para dentro, se conectar, que nem você trouxe, com o sagrado, né? Pedir um pouco de orientação para Deus, né? Nessa caminhada que a gente vive, nesse caminho que se vive caminhando, a gente tem a oportunidade de transcender aquele grãozinho de areia que somos. Nós somos muito pequeno em vista do que poderíamos ser. Eu estava lendo uma passagem hoje na Bíblia que fala sobre os enfermos, né, que ficavam ali esperando a água ser agitada, que era o campo da misericórdia. Hum, Então, em determinado momento, quando a água começava a se agitar, quem tivesse com alguma enfermidade entraria lá e saía curado. E aí tinha usa-se aleijado, né, no termo, né, um deficiente, que já estava há mais de 30 anos, né, buscando ali uma oportunidade, só que não tinha ninguém, porque ele não andava. Como que alguém, se ali só tinha, a maioria das pessoas estavam ali para buscar um milagre, uma misericórdia, e ele já estava ali há muito tempo, ninguém quis perder a sua vez para colocar o outro. E aí Jesus chega para ele, né, e pergunta, né, o que ele queria ali. E ele falou assim: ninguém me leva até lá. E aí Jesus, levante, pegue sua maca e vá. Então, esse olhar de misericórdia, tem alguém que olha por nós. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não é natural, é sobrenatural. E está aí disponível. Mas para onde eu estou olhando? Aí volta lá para o começo. Eu prefiro acreditar em algo que não vai me fazer mal, né? Que é acreditar em Deus, numa força maior, só vai me melhorar. Ou eu prefiro acreditar em algo que nem é uma verdade, é uma ideia, né? E a ideia sem fatos, ela se torna apenas uma ideia, e aí eu acredito naquilo, só que aí está externo. E o que está interno? Para eu acreditar numa ação como essa, ela tem que sair de dentro de mim. Eu tenho que olhar para essa leitura, me projetar dentro dela e transformar minha visão. E aí eu acordo, né? Mesmo às vezes a gente está acordado, a gente acha que está acordado, mas estamos dormindo para as situações, para as oportunidades que a gente falou aqui. Hoje a gente falou muito de oportunidades, né? Então experimenta aquilo que é bom, né? É bom que eu falo no contexto de você acreditar que é bom, né? Porque só você vai saber se é bom ou ruim, porque a gente está aqui não é para ser donos da verdade. Pode ser que eu experimente fazer uma oração, fazer uma meditação e não ache isso legal. Mas de repente você pode estar reunido com algumas pessoas rezando e acha isso bacana, né? O importante é que, nesse contexto, a presença de você poder escolher com consciência te mostre aquilo que te preenche, que está faltando, né? Sempre vai ter, a gente sempre vai ter o que melhorar, sempre vai ter um pouquinho de espaço para coisas novas, para caminhos novos, né? Mas aí, como diz Einstein, insanidade é querer resultados diferentes, fazer a mesma coisa. E o fazer é o não fazer também. Porque quando eu deixo de fazer aquilo que precisava ser feito, eu estou tendo uma ação de não fazer, né? É uma decisão, é uma ação, tudo bem que paradinho, aqui é uma ação mental. Não, não vou fazer. Eu não vou acordar de manhã e agradecer. Tudo bem, você não fez, mas você fez uma ação de decidir que não iria fazer aquilo que de repente pode mudar todo o seu dia.
sim, Então, o convite é, qual que é a oportunidade que eu estou desperdiçando? Eu estou acordando só por acordar? Eu estou acordando já pé da vida porque eu tenho um compromisso e é um compromisso vital para a vida, que a gente tem um compromisso com o trabalho. A não ser que a gente tenha nascido em uma situação que a vida mostre para nós que a gente não precisa disso, e aí você nem tem esse compromisso, você acorda quando o seu corpo quiser acordar. Fora isso, a gente tem um compromisso. E aí é onde eu gosto de falar sobre aquilo que eu vivo. Hoje, acordar cedo para mim, ele faz parte de um hábito. Não é um. Ah, já foi o tempo, sabe? De ir para a escola de manhã e ir reclamando e chato, porque era a forma com que eu enxergava. Hoje não. Quanto mais cedo eu acordo, mas desde que eu esteja descansado, eu enxergo como uma oportunidade de, cara, conhecer o que eu não sei que vai acontecer. Todos os dias a gente tem a oportunidade de escrever uma página do livro da vida. E se nós somos uma página por dia, e a construção disso tudo é um livro ou vários livros, que tipo de livro que eu estou dando para quem está mais próximo de mim, para minhas filhas, né, para os amigos? Será que eu sou um livro onde as pessoas vão gostar ou vão aprender, não precisa nem gostar, mas às vezes aprender com aquilo que a gente se coloca à disposição? Será que as nossas decisões diárias estão levando para uma construção no qual não muda só o que está dentro de mim, mas muda o que está fora? E aí entra para a lógica que a gente acredita, né? Que aquela mudança que eu quero, se eu, sempre que eu esperar ela de fora para dentro, ela vai estar cada vez mais longe, sim. né? Agora, quando eu começo de dentro para fora, por mais que seja um pouco mais difícil, mas já está começando. É só questão de tempo. Você quer subir 30 andares pela escada. Talvez na primeira vez que você tente fazer isso, você não consiga. Mas você deu o primeiro passo, deu o segundo, subiu 5 andares. Pode ir lá no outro dia que você vai subir mais um pouquinho, né? E você vai conhecendo aquilo que você não conhecia só pelo movimento de fazer aquilo que você não fazia. Então, sempre vai ter essa escolha pela oportunidade. Qual a escolha que eu estou escolhendo? É até meio redundante mas, e filosófico, mas é qual a escolha que eu estou escolhendo que me leva ao caminho que eu preciso caminhar, né? Que eu não estou no piloto automático, mas que eu estou observando os acontecimentos, os fatos, né? Que eu estou disposto a fazer a minha parte. Não precisa fazer a parte do Marcos, não precisa fazer a parte do Cícero, não Ó, precisa fazer a parte de ninguém. É só a nossa parte. E aí a gente fazendo a nossa parte, a gente está contribuindo com outras pessoas que estão enxergando a gente como um modelo, a gente está gerando uma energia. Então sempre é sobre aquilo que precisa ser feito. Agora, aquilo a mais que você quer fazer, vai chegar naturalmente, né? Precisa correr uma maratona? Não sei. Cada um vai identificar se é necessário ou não. Mas o que que precisa? Eu preciso ser uma pessoa que, ao me encontrar com outra pessoa assim como eu esteja aqui dentro abastecido de coisas que possam ter uma palavra de sustento, uma palavra de coragem, uma palavra que mude a visão, aí voltar lá para começar, a visão que está tendo sobre aquela situação. Então, rapidamente para terminar aqui, alguém bateu no seu carro, ou você bateu no carro de alguém. Se você estiver cheio de coisas que tem aqui interno de poxa, cara, me perdoa, eu vacilei, vamos resolver. Ou se você não tá com nada disso, tá vazio de coisas boas, você vai querer enxergar alguma situação. Não, mas você freou e tal, não sei o quê, por isso que eu bati em você, e você terceiriza. Aí você não quer resolver, você quer achar um culpado para aquilo que poderia ser resolvido tranquilamente. Então, são escolhas pelas oportunidades que surgem no dia a dia. isso aí, cara. Meu irmão, aquela nossa foto. Vamos lá. Hoje vai ser difícil aqui de fazer o resumo, cara, que a gente deu, a gente caminhou pelos caminhos bons. Os caminhos que vão sendo mostrados pra gente. Exatamente, Tá? cara, Ó, exatamente. só lembrando que daqui a pouquinho eu tô indo viajar para fazer É isso que eu ia imersão. falar. Sexta, sábado e domingo eu não posso participar, mas segunda-feira já estou de volta aí lá de Santa Catarina. Bom, aí, bom, aproveita ao máximo, venha reabastecido, que é uma escolha evoluir, né? Você está indo buscar.
mais conhecimento, está indo Compartilhar, preencher, né? né, preencher lacunas que você nem sabe que existe às vezes, Isso aí. né? E aí que você aproveite ao máximo esse seu final de semana e venha com bastante energia, melhor do que você já tem. Aí, com certeza, com muita coisa para compartilhar, né? Dentro Boa, daquilo que é possível, vamos compartilhar. boa. Aproveita, meu irmão. Bom final de Obrigado. semana. Fica com Deus, Segunda-feira estamos de volta no mesmo se Deus quiser. bate-local, às 6h01 da manhã. Se Deus quiser. Um bom final de semana, meu irmão. Um beijão para todos. Fiquem com Deus Valeu. Bom aí. dia a todos aí. Um Até. abraço. Tchau, tchau.